Olha aí, né, pessoal? Que coisa, que situação. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião com os seus ministros, ou com parte deles, né, porque é tanto ministro que para fazer uma reunião com eles, eles têm que ocupar a esplanada dos ministérios toda, porque é muito ministro. Então, com alguns dos seus ministros, uma parte do seu gabinete, Lula afirmou o seguinte, né, que os feriados, o excesso de feriados dentro da semana no ano de 2023 aí são culpados pelo fraco desempenho da economia brasileira este ano, e 2024 vai ser melhor, o PIB vai crescer mais, porque tem muito feriado que vai cair no sábado. Isso aí vai ajudar a economia brasileira a crescer e a prosperar mais, né? Então, vai vendo os motivos que o Lula apresenta para esse cenário. O cara realmente está senil, totalmente descolado da realidade, está vivendo no mundo da fantasia, né? Mas vamos conversar sobre isso que o Lula falou, entender quais os motivos reais que fizeram a economia brasileira ser ruim este ano, decepcionante, porque ela está sendo, e se esses fatores vão se manter no próximo ano também, ou se é algo temporário, e falar sobre os feriados também, que vale a pena, porque afinal de contas, bem sabemos, o Brasil é o país dos feriados, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula falou basicamente o seguinte aqui, né? Tava lá numa reunião com os seus ministros ali, algum deles e tudo mais, e disse o seguinte: exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. No ano que vem, os feriados cairão todos os sábados. Significa que o PIB vai crescer um pouco mais, né? Uma correlação faz todo o sentido do mundo isso aqui, né? Além disso, Lula repetiu a mensagem. No ano que vem, os feriados cairão no sábado. Isso significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho, né? Então, realmente uma coisa assim completamente patética ele ter falado algo nesse sentido, mas a gente espera mais ou menos do Lula esse tipo de afirmação senil, gagá, uma coisa de velho gagá, descolado da realidade mesmo, porque ele, na prática, é praticamente um Joe Biden brasileiro. Isso é o que o Lula é. E aí, esta reunião aqui foi com ministros da área social, não sei exatamente quais são as pastas presentes nessa reunião aí, porém ele vai fazer uma nova reunião ainda esse ano com todos os titulares da esplanada dos ministérios, então haja espaço para colocar essa turma toda aí, né? Mas então, né, é que ele falou da questão das férias, ele tratou desse ponto dos feriados, o contexto, né? Dando um contexto aqui, essa frase não saiu do nada, mas ele falou basicamente o seguinte, né? Que depois dessa reunião que vai ter no final do ano com os ministros dele e tudo mais, eles vão poder embarcar para uma viagem, sair de férias de 5, 6 dias e depois voltar a trabalhar, porque esse ano teve muitos feriados prolongados, então eles ficaram muito tempo sem trabalhar, né? E aí ele encaixou essa história do PIB, dizendo que o próximo ano vai ter um PIB maior, porque tem menos feriados durante a semana, o pessoal vai trabalhar mais, né? Alguém tem que contar para o Lula, ou fazê-lo lembrar, caso ele tenha esquecido, que o próprio partido dele, o PT, sugeriu a ideia, propôs um projeto de lei para criar mais um feriado, inclusive mais um feriado em novembro, que já tem 2 feriados nacionais, né? Que seria no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Querem transformar isso em feriado nacional, né? Então o pessoal tem que avisar para o Lula que o partido dele está querendo sacanear o PIB brasileiro, criando mais um feriado, né? Aliás, dia 20 vai cair na segunda-feira, mais um feriado prolongado, então, né, que vai emendar um final de semana, caso isso de fato tivesse acontecido já e o PT conseguisse o seu intento de transformar essa data em um feriado nacional. Mas o Brasil, de fato, tem muitos feriados. Nós somos a terra dos feriados. Se a gente pegar a portaria do governo que trata dos feriados e pontos facultativos aí, que isso é feito para órgãos e entidades da administração pública, autarquias e tudo mais, mas é seguido por todo mundo, mesmo pela iniciativa privada, isso aqui foi feito no final do ano passado, 27 de dezembro, então foi o Bolsonaro ainda que publicou essa coisa aqui, né, aliás, o ministro dele e tudo mais, só que isso é feito todo ano, é repetido esses dados, esses feriados,
Tudo isso já está previsto em lei, então eles apenas fazem um compilado disso para facilitar. Então, a portaria ou porcaria, né, é a 11.090, foi publicada lá no finalzinho de dezembro, todo ano isso acontece, e tem uma enorme lista aqui de feriados e pontos facultativos, né? Ponto facultativo, provavelmente você sabe que na sua cidade o funcionário público não trabalha nesse dia, né? Mas a iniciativa privada continua funcionando de boas. Agora o feriado nacional, infelizmente, ou fecha tudo, ou aquelas atividades permitidas acabam podendo funcionar nesse dia, mas pagando o feriado para os funcionários, pagando em dobro, porque esse é um dia de repouso remunerado, né? Então o cara recebe sem trabalhar nesse dia. Começa então 1º de janeiro, dia da confraternização universal, vou falar só os feriados, não vou falar dos pontos facultativos aqui. No dia 7 de abril deste ano aqui foi Paixão de Cristo, essa data é variável, né? Depende, sempre cai numa sexta-feira, né? Nunca vai cair no sábado, conforme o Lula falou ali. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia 2 de novembro, passou agora feriado nacional, Dia de Finados. Dia 15 de novembro, daqui a poucos dias, né? Dia da Proclamação da República, e ainda tem o Natal, dia 25 de novembro. Então, olha quantos feriados acontecem aqui no decorrer do ano. Alguns aí, 2, por exemplo, costumam acontecer juntos, né? Aqui, ó, o 7 de abril, Paixão de Cristo, com o 21 de abril, Tiradentes, e o 2 de novembro e o 15 de novembro, que são fixos, sempre castigam os lojistas, o pessoal da indústria, sempre castigam o setor produtivo da sociedade no mês de novembro, né? Isso aqui são feriados nacionais, porque além disso nós temos feriados estaduais. Aliás, o estado pode ter um feriado, que é a data magna do estado. Aqui no meu estado, Espírito Santo, é uma data variável, e cada município também pode ter alguns feriados, não me lembro se são 4, se são 3 feriados. Aqui no meu município tem 3 feriados também, dia 14 de maio, dia 12 de junho e dia 8 de setembro, logo depois do feriado 7 de setembro. Uma bagunça total no final das contas, um monte de dias que acabam sendo perdidos aí por conta dos feriados, e sim, isso atrapalha demais a produtividade brasileira, porque são vários dias perdidos e que acabam encarecendo a mão de obra no final das contas, né? Tornando a mão de obra mais cara, mas diminuindo o valor, o preço da hora trabalhada, porque no Brasil a gente não recebe por hora trabalhada, que seria um cálculo muito mais simples, muito mais honesto a se fazer. O cálculo é maluco. Tem o descanso, o repouso semanal remunerado, né, o dia que você não trabalha, mas isso conta para o seu salário. Enfim, a legislação trabalhista é uma coisa extremamente confusa, bagunçada e especialmente anacrônica, né? E esse monte de feriados atrapalham a produtividade, deixam a mão de obra mais cara, as empresas têm que parar de funcionar, então a produção diminui, o pessoal não vai para as ruas para comprar, enfim, é um tormento para a economia do país. Esse monte, essa lista interminável de feriados, realmente uma coisa assim deprimente até, eu diria. Se mais feriados caírem no domingo ou no final de semana, um tanto melhor, porque aí são menos semanas picotadas, o que também é um problema para a produtividade, né? Imagina só, você trabalha segunda e terça, já vem do feriado, vai pegando o gás da semana, quarta-feira tem um feriado. Agora, semana que vem, o feriado é quarta-feira, não é? Aí você volta na quinta para trabalhar, começar do zero, pegar o pique aí, realmente a coisa não funciona muito bem. Agora, isso posto, dito isso, é óbvio que o problema econômico do Brasil não está nos seus feriados. 2023 não está sendo um ano frustrante do ponto de vista do crescimento da economia, do controle da inflação, da própria arrecadação, que é boa para o Estado. Para a gente é ruim, mas para o Estado é boa. Enfim, esse ano não está sendo ruim em todos os aspectos econômicos por conta de feriados. Esses feriados estão aí todos os anos. Frequentemente acontece aí no Brasil feriado prolongado mesmo, eventualmente um ou outro ano vai ter mais disso, não é esse fator que explica o mau desempenho da economia do Brasil. O que explica isso é o governo Lula e o Fernando Haddad tomando conta da pasta da economia, com toda essa falta de capacidade que eles têm para tocar essa área de uma forma assim convincente e eficiente, principalmente, né? Então, não importa se 2024 vai ter menos feriados ou se os feriados vão cair no final de semana,
não vão quebrar a semana. Isso não vai mudar o fato de que Lula e Haddad continuarão à frente da pasta da economia do Brasil, do setor econômico como um todo. Ou seja, na prática, não faz diferença feriado se você tiver o Lula como presidente da República e o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. A tendência é que a economia continue a piorar, a situação econômica se deteriore, o PIB cresça menos, enfim, já tem um monte de fatores indicando, inclusive, que o ano de 2024 vai ser muito difícil para a economia brasileira, porque a inflação, ao que tudo indica, vai começar a pegar mais pesado, o impacto dela vai ser mais forte, o setor agro vai ter algum impacto por conta do El Niño, a safra pode ser menor, então o PIB vai cair, a disponibilidade de alimentos vai diminuir dentro do Brasil também, os preços vão subir, isso também vai pressionar a inflação, vai colocar ela para cima. Tem uma série de fatores, uma série de eventos que podem acabar prejudicando bastante a economia do Brasil, já prejudicariam de qualquer forma no próximo ano, mas tendo esse tapado no poder no governo do Brasil e um incompetente como Fernando Haddad comandando a economia, a tendência é que a coisa piore cada vez mais mesmo, né? Então, não, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil não está crescendo pouco, crescendo devagar por conta dos muitos feriados. Sim, isso é um problema, o Brasil estaria muito melhor se não tivesse tantos feriados assim. Mas o grande problema não se chama Dia de Finados, Dia da Proclamação da República, Natal, nem nada disso, nem feriado prolongado. O grande problema se chama governo PT. Isso aí que atrasa totalmente a economia do país. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.